Vamos falar de dinheiro, ô senhor Gustavo Segré? Mas não é pouco dinheiro, não. Vamos falar de bilhões. O governo vai precisar empenhar cerca de 1 bilhão por dia, 1 bi por dia, para quitar as emendas parlamentares, que os parlamentares já estão contando há muito tempo, estão ansiosos, esperançosos para acessar essas emendas. E agora, como ficou tudo para o fim do ano, depois daquela discussão toda, aquele entreveiro envolvendo o judiciário, o executivo e o legislativo em relação às emendas, agora para pagar vai ser 1 bi por dia. Eu não sei como funciona a parte da votação no Congresso. Não sei se o deputado tem que apertar o botãozinho, tem que colocar a digital, eu não sei exatamente. Mas imaginemos que por um motivo que tenha que colocar a digital. Ele deve estar com o dedinho assim, dizendo, e aí, caiu a emenda? Caiu a emenda? Caiu? Caiu a emenda? Então, põe o dedinho. Não caiu a emenda? Então, tira o dedinho. Eu modificaria o título. Me parece que o governo deve liberar 1 bilhão por dia para conseguir que a pauta do governo seja tratada no Congresso. Não é para resolver a questão de emendas. Não tem melhor definição que a que o Piperno usou durante o decorrer do ano passado e esse ano de parlamentarismo de extorsão. E é perfeita, porque o Congresso, não todo, mas uma grande maioria de deputados, estão sobre o pretexto de serem deputados e senadores, mas com dois objetivos, um ou os dois, poder e recursos. E esse poder é cargo, e o recurso é dinheiro. Então, quando não tem a possibilidade de poder, vai a possibilidade do recurso. O governo demorou, fez um monte de questões para atrapalhar o envio das emendas, agora parece todo pacificado, muito mais pacificado quando tem pautas do governo que, se não soltar as emendas, esse dedinho não vai descer até colocar o voto. Ô Fábio Piperno, já que você é o autor da tese, da teoria do parlamentarismo de extorsão, é isso? Sim. O problema não é nem o dedinho para votar se caiu a emenda, é o dedinho... Vota no sim se caiu a emenda, vota no não se não caiu. Tem essa questão também, contamina até a qualidade de votação no Congresso Nacional, não é verdade? Bom, mas desse Congresso, tudo que eu não espero é qualidade. Esse Congresso fundamentalista é o pior da história do Brasil em todos os tempos. Ô, louco. É muito ruim. Então, é o pior da história, é isso que você está falando? Eu conheço, pelo menos... Mas por que é fundamentalista, hein, Piperno? Ele também... Porque defende valores conservadores? Não, ele também não. Ele defende alguns valores ultraconservadores também. Agora, valores da sociedade brasileira. Mas quer dizer, então, para qualificar ainda mais essa opinião, quer dizer que se não fosse fundamentalista, aí não seria parlamentarismo de ele é independente. Não, de extorsão. Não. Ele é um parlamento... Vivemos sob um parlamentarismo de extorsão e agora um parlamentarismo de extorsão sob um Congresso, em grande parte, fundamentalista. Mas veja, tem gente que não é fundamentalista e está atuando na extorsão também. Muita gente. Esse é talvez o problema maior. Agora, a culpa de quem é? É do eleitor. O cara está lendo todo dia nos portais, nos jornais, nas revistas, vendo programa de televisão, ouvindo programa de rádio, e ele sabe que é isso que está acontecendo. Ora, ele sabe todo dia, isso que a gente está, enfim, discutindo aqui agora. E esse é um assunto que até tira do sério, porque, veja, tem o orçamento para ser votado, a reforma tributária, o ajuste fiscal e mais um monte de coisa, e tudo no freezer. Por quê? Porque os bonitões exigem a extorsão. Eles querem dinheiro para emenda. Ou dá o nosso dinheirinho para emenda, porque afinal de contas, Papai Noel está chegando aí, o final de ano está chegando aí, tem prefeito que vai embora que precisa do seu dinheiro, ou então a gente para o país. Essa é a chantagem. Não tem outro nome. É a chantagem. Agora, e aí? O eleitor vai ficar de braços cruzados e falar, puxa vida, né? Esse deputado em que eu votei, esse senador que eu votei, é boa praça, ele é boa gente. Boa gente por quê? Ele está defendendo o dele. E o país? Quer dizer, Alan Gani, não é coincidência, né? As pautas principais serem votadas em dezembro e as emendas todas serem despejadas também em dezembro. A questão é o que veio primeiro aí? As pautas só ficaram para dezembro porque as emendas só vieram em dezembro, ou as emendas só vieram agora porque é agora que vai votar as pautas importantes? A gente precisa de contexto nessa discussão, né? O que aconteceu? O próprio Poder Executivo acionou o Supremo Tribunal Federal, preferiu essa estratégia em vez do embate direto com o Congresso Nacional
para resolver a questão das emendas. Ou seja, chama o Supremo como uma espécie de poder moderador, poder aí fiador da governabilidade. O que acontece, né? Corretamente, o ministro Flávio Dino exige mais transparência na distribuição das emendas. Muito provavelmente, a insatisfação do governo não era com a falta de transparência, mas com o grande volume de emendas, né? Porque há uma briga orçamentária entre Congresso e governo, entre poder executivo. O ponto é que o ministro Flávio Dino pediu mais exigências, mas liberou as emendas. As emendas estão liberadas. Agora, houve um acordo. Quem não está honrando este acordo? Por mais que esse acordo seja ruim, perverso, concordo aqui com o Piperno, é um volume gigantesco. A gente está falando de quase 50 bilhões ao longo de 2024. Não tem precedente em nenhum país do mundo. Agora, houve um acordo. Tem um resto a pagar de 13 bi em 2024. Então, como é que fica? Então, o Congresso está fazendo corpo mole, e a gente já viu esse filme em 2023, por quê? Porque o governo está segurando caixa, não é o Supremo que está segurando, o Supremo já liberou. Quem está segurando é o governo. Se pagar, Piperno, aí eu concordo. Tudo então, que o Supremo diz. Aí que tá. Se pagar, a porteira abre. Qual que é a sua ressalva, Piperno? Não, que o Congresso não está querendo também cumprir tudo que o Supremo exige. E aí, olha que curioso. E aí, olha que curioso, para resolver esse imbróglio. O próprio governo acionou o Supremo e o próprio governo aciona a Advocacia Geral da União, a AGU, pedindo para flexibilizar aquelas regras que o próprio Supremo corretamente, nesse caso, colocou. Então, olha que novela. É um transtorno de personalidade isso daí, né? Tá todo mundo meio bipolar. O legislativo não concorda com as regras do Supremo e agora tanto o governo quanto o legislativo tentam mas são dois pontos. Flexibilização. Não concorda com as regras do Supremo e também o não pagamento. Talvez, se pagarem, depois a regra a gente vê depois, né? Mas se pagarem, já alivia uma parte aí do problema. Ô Zé Maria Trindade, não estão felizes os parlamentares com o jeito que ficou a coisa, mas estão, de alguma maneira, felizes que vão, pelo menos, acessar as emendas tão esperadas, né? A palavra que eu usaria é que os deputados e senadores estão apreensivos com a situação. Ninguém abre mão de dinheiro por aqui. Dinheiro é um ponto que não se pode mexer. E o Centrão está ali querendo liberar dinheiro e rápido para os prefeitos, inclusive aliados deles, que estão indo embora, né? Porque no dia 1º chegam novos prefeitos e esse dinheiro tem que ser liberado. Além disso, essa conta é porque começa um novo ano fiscal no ano seguinte, então tem que liberar tudo. Uma vez eu estava exatamente falando dos deputados que estavam aqui em pleno dia 30 de dezembro. Aí disseram, mas como? O que os deputados estão fazendo aí? Dinheiro, meu amigo. É uma frase que eu ouvi de um líder do Centrão. Isso é dinheiro inocente. Ou seja, as emendas são hoje o grande debate da política. Pela primeira vez, os líderes estão entendendo que o governo é aliado do Congresso nesse assunto e vai contra a decisão do Supremo Tribunal Federal em continuar com limites para a emenda. A portaria publicada hoje pelo governo e facilita a liberação dos recursos das emendas ajudou e muito, sabe? E pode levar à aprovação do pacote de corte de gastos que já estava sendo descartado por todo mundo no Congresso. Então, é por aí. Pode ser que libere até o dia 31 de dezembro de 5 em 5 bilhões, não é exatamente 1 bilhão em cada dia, né? Mas esse é o dispositivo do governo. Lembrando que esse assunto foi parar no Supremo por conta do Congresso, PSOL e Novo. É por isso que eu acho que o Novo é o pessoal da direita por aqui. O Novo é o pessoal da direita? Ô Gustavo Segré, mais uma vez é um assunto que mexe com o Poder Legislativo, Poder Executivo e com uma pitada de judiciário, já que os próprios parlamentares, aí, tanto do PSOL quanto do Novo, levaram a questão, inclusive pela AGU, não foi isso? A provocação da Advocacia Geral da União, levaram a questão para o Supremo Tribunal Federal. Mas a pergunta que fica é, agora há esperança para uma aprovação de todos aqueles projetos do governo, inclusive
o corte de gastos? Ou você acha que mesmo com as emendas, o corte de gastos, as discussões ficam para o ano que vem? Não, mas peraí, a emenda não é um salário adicional para que o congressista vote de acordo com o governo está colocando. Parece gratificação, né? Não deveria ser assim, é um absurdo. Que o governo solte dinheiro para que esse dedinho caia no sim, porque o governo está pagando, isso mais que extorsão e chantagem. E aí concordo com o Piperno. A culpa sempre é do eleitor, isso é fato. De fato, o próprio presidente mencionou que se ele errava, a culpa era do eleitor, não era dele. Então tá certo, o presidente também está certo, a culpa é do eleitor. Colocou uma pessoa aí e essa pessoa está fazendo coisa errada. Esse congressista que está esperando dinheiro não merece representar o povo. Se estamos falando de deputados, ele representa a gente. E a maioria do brasileiro não está esperando que alguém pague alguma coisa, ou não deveria, pelo menos, esperar que alguém pague alguma coisa para ele fazer uma coisa ou outra coisa. Cadê os valores? Cadê os princípios? Quando o Congresso resolve e espera, e aí é um erro, me parece, tanto proposital do Congresso quanto do governo, esperar todo a última hora. A gente fica em pavor de saber o que será votado, porque não temos a mínima ideia do que está dentro dessas pautas que estão sendo colocadas. Mas o corte de gastos, para mim, vai ser um tema que depende de muita discussão, não do pagamento de uma emenda.